Os seus livros de infância eram Atlas e desde pequenino que é muito ponderado e bem comportado. João Moleira nasceu em Vila Franca de Xira e cresceu com a avó, enquanto os pais trabalhavam. A avó que era muito boa doceira. E ora, continuando aqui na área da gastronomia, o meu convidado de hoje é um bom garfo. Constou-me que cozinha muito bem, o seu prato favorito é dobrada com feijão branco, gosta de picante e não gosta nada de borrego. Ora, descobriu a paixão pelo jornalismo nos tempos de liceu, passou por várias rádios, jornais e o que é facto é que está na SIC há mais de 20 anos, na verdade há 24 anos, e é responsável pela condução de diversos conteúdos informativos. Edição da manhã, primeiro jornal, jornal da noite, aliás, ao fim de semana coordena ainda o primeiro jornal. É uma pessoa muito positiva, um homem teimoso, não gosta nada de alturas e, repara bem, coleciona informações sobre atletismo. Gosta muito de viajar, já fez várias São Silvestres, que este ponto é... já fez várias São Silvestres, algumas. Adoro. E, portanto, como já perceberam, o meu convidado de hoje é uma cara muito bem conhecida da informação que desperta muita curiosidade. Vai ser uma conversa muito, muito interessante. E dou-te assim as boas-vindas ao Pode Acontecer, o podcast onde tudo pode acontecer, só para despertar ainda mais a tua curiosidade. O que é que faz sempre dançar o meu convidado de hoje? Música de Ana Malhoa e Cátia Aveiro. João, seja muito bem-vindo. Uma fase da minha vida. Claro, claro que sim. Obrigado, claro que obrigado. sim. Mas eu não sei o que mais tenho para dizer depois desta introdução. Acho que está tudo dito Nada sobre a minha disso. pessoa, quase. Não, nada disso, João. Muito obrigado por Obrigado, aceitares obrigado. o meu convite. Ora bem, vamos começar por uma coisa que me preocupou. Sim, então. Que história é esta de dormires 3 ou 4 horas por noite? Muito pouco, muito pouco. Eu tive durante mais de 20 anos a fazer edição da manhã, acordar às Certo. 3 da manhã todos os dias. Atualmente já não o estou a fazer, mas esse hábito ficou. E se nos primeiros anos eu conseguia adormecer relativamente cedo, ia para a cama às 8 da noite para estar acordado às 3 da manhã, E conseguias adormecer às 8? nessa fase Nessa conseguia. Com o passar dos anos, não sei o que é que foi acontecendo com o meu corpo, eu continuava a deitar-me religiosamente às 8 da noite, mas nunca adormecia antes das 11 da noite, meia-noite. Uhum. E ganhou-se um hábito que eu sei que é muito pouco saudável de dormir muito pouco. Hoje em dia eu vou tentando dormir um bocadinho mais, mas estou muito longe de dormir as 7 ou 8 horas Que é recomendado. que dizem que é recomendado, exatamente. Mas já estás bem, ou seja, não consegues ter energia e sobretudo porque não bebes café. Não bebo café, de todo. Nunca bebi café. Tenho 2 máquinas de café em casa que nunca... Só para os amigos, só para os amigos convidados. e para a família e para os convidados. Claro. Sim, estou bem. Há dias que começam muito cedo e que acabam muito tarde, que pelo facto de ter dormido pouco custam mais a passar. Mas sim, aqui estou. Então o que é que utilizas quando tens pouca energia? Se não bebes café, o que é que te faz vir cá para cima novamente? Nada? Não sei, nada em particular. Eu acho que é disciplina mental de eu agora tenho que estar bem, porque vou fazer isto, e quando isto acabar, logo tenho tempo para relaxar e para não pensar em mais nada e para se conseguir dormir, se não conseguir dormir, relaxar de outra forma. Claro, É um claro que sim. bocadinho isso. Tocaste um aspecto muito interessante, a disciplina mental. Tu és um homem muito regrado. Muito. Demasiado até às vezes. Eu acho que com Achas? o passar dos anos vou sendo um bocadinho menos em alguns aspectos da minha vida. No Uhum. profissional, não, nunca. Claro, claro. Mas aquilo que sou no profissional sempre fui durante muitos anos, noutros aspectos da minha vida também. E com o passar dos anos eu acho que tenho tentado ser um bocadinho menos. Mas é difícil deixar de ser. Sabes que aquilo que eu noto é que essa disciplina, e pelo menos da pesquisa que eu fiz, é algo que te tem acompanhado desde pequenino. É algo que te é inato, se quiseres. Não foi algo Não treinado. não foi treinado, não me foi incutido, nem familiarmente. Naturalmente que havia disciplina, mas não Claro. aquela disciplina rígida, não havia o castigo, não havia nada disso. Terá havido pontualmente, Claro. numa altura em Quando que se eu me terei justificou. portado menos bem. Mas por norma não era uma disciplina rígida. Os meus pais tiveram uma educação muito positiva, mas muito flexível. Ao Uhum. mesmo tempo, foi uma coisa que se desenvolveu naturalmente. Não sei se por objetivos que eu queria atingir, E alguma que pressão atingiste desde muito que cedo. eu colocava, eu próprio colocava em mim, eventualmente isso. Mas nunca foi uma coisa que foi
premeditada. Sabes, e é engraçado porque tu começaste a atingir esses objetivos, e objetivos muito Sim, diferenciadores, se quiseres, muito cedo muito na cedo. tua vida. Sim. E se calhar também fruto desse mindset, dessa disciplina que tu sempre Provavelmente. te impuseste no bom sentido da palavra. Sim, provavelmente. Como eu era um miúdo muito focado, eu não era um miúdo muito estudioso, mas eu conseguia ter boas notas. Era muito focado naquelas coisas que eu gostava. Falavas nos atlas. Se me dessem um atlas ou um livro de cultura geral novo com factos curiosos sobre o mundo, eu era capaz de estar 72 horas a decorar tudo o que ali estava porque me dava prazer. Não era um esforço, não era uma De obrigação. todo, de todo. E depois fazia. Eu é que obrigava o meu pai, ou a minha mãe, ou a minha irmã, à noite a perguntarem-me tudo para ver se eu já sabia tudo. Ok, eras tu que impunhas Era um isso. bocadinho, era um bocadinho. Não sei de onde é que vem, mas eu é que acabava por impor essa disciplina que depois eu acho que transpus para o mundo profissional e quando Claro, comecei as minhas primeiras experiências profissionais, ali com os 14, 15 anos, eu levei aquilo muito a sério. claro. Não digo demasiado a sério, porque eu acho que foi na medida Foi certa. QB, não é? Porque se eu não tivesse levado muito a sério, provavelmente hoje não estaria a fazer o que estou a fazer. Mas de facto eu levei aquilo muito a sério para o que um miúdo de 14 anos Claro. deveria levar. Não, e essa disciplina é essencial no mundo do jornalismo, ou seja, falamos Sim. de algo que tem que ser feito com muito rigor, que chega às pessoas, que informa as Uhum. pessoas e, portanto, Uhum. percebo que essa característica seja não só diferenciadora como muito importante. Diz-me, eu percebi que foi no liceu que tu descobriste a paixão pelo Sim. jornalismo, Eu acho que já tinha descoberto, só não materializaste, não é? exatamente. Porque eu acho que esse meu gosto pelo conhecimento que vem dos 5, 6, 7 anos do devorar atlas, devorar livros de factos curiosos, já era uma coisa de sede de saber para depois os comunicar a alguém. Tanto que eu queria que à noite me fizessem um teste para ver se eu sabia aquilo tudo. Agora, eu não sabia se iria aplicar esse conhecimento sendo professor Uhum. ou qualquer outra profissão que implicasse aqui desenvolver a comunicação. Quando tenho um primeiro contacto mais a sério, percebo que, ok, foi para isto que eu estive a aprender, é para aqui que eu vou canalizar. Alguma vez pensaste, se não fosse o jornalismo, o que é que seria? Não, essa é daquelas perguntas que me, perguntam, que me colocam muitas vezes. Ahm, uma das coisas que hoje em dia me dá algum prazer de fazer nos meus tempos livres, de facto, é cozinhar. Ah, Temos aqui um chefe. não, não temos um chefe, temos uma pessoa que se desenrasca na cozinha e que as pessoas gostam de comer aquilo que eu faço. Se calhar com alguma disciplina, se tivesse levado a sério, poderia enverdar por esse caminho. Mas é uma atividade que me daria algum prazer, ou que me vejo dar algum prazer. Qualquer outra, não sei, nunca experienciei, nunca pensei muito sobre isso e nunca tive sequer outra profissão, porque há aquelas Claro. coisas que em miúdos, para ganhar uns trocos, acabamos por fazer qualquer coisa nas férias. Eu não, eu sempre fui isto, portanto não sei fazer outra coisa. Olha, eu justamente, em miúdo, aquilo que fazia era na área da restauração. Portanto, Pronto. passava alguns verões na área Claro, da claro, restauração para ganhar algum dinheiro, claro, não é? como a maioria dos miúdos, com Claro. o primeiro contacto que têm com o mundo profissional, Até costuma ser nestas acaba por ser áreas. nessas áreas. Claro, Deu-se ser nesta, por um acaso da vida, e depois já não fez sentido para mim claro. Algo diferente. procurar noutras áreas. Claro. Sabes que tu estás desde sempre na tua vida profissional ligado à informação e Uhum. quando preparava a nossa conversa, dei por mim a Hum. pensar, nunca ponderaste, sendo tu um comunicador tão forte, o entretenimento, por exemplo. Nunca ponderei, Mas. mas acho que ponderaram por mim. A sério? Não, acho que houve em alguns momentos da minha carreira em que me disseram tu fazes isto bem, mas eu acho que também farias isto bem. E qualquer dia lanço-te um desafio nessa área e qualquer dia experimentas nessa Tu área. já Foi participaste uma em coisa. vários Não, eu programas já de participei, entretenimento. eu tive um pequeno programa de conversas na SIC Mulher há uns anos também, hum, mas foi uma área que eu também, dando-me algum prazer, nunca quis muito explorar, porque sendo eu jornalista de base e querendo eu continuar a ser jornalista de base, Claro, tenho noção que um dia em que saia deste caminho e entre noutra área da comunicação, será muito difícil, se não impossível, voltar atrás. percebo. E daí eu também nunca ter feito muita força perante essas pequenas oportunidades ou conversas que foram surgindo para que isso acontecesse.
E, portanto, a E não quer dizer que um informação... dia não aconteça, mas no dia que acontecer, no dia que me vires a fazer isso, Uhum. é porque eu já não tenho intenções de voltar ao jornalismo. Muito bem. Falando agora de uma outra área da comunicação, e lembrei-me ao ouvir agora a tua resposta, tu lançaste em 2017 um livro, O que Um nasce livro, torto, sim. também se E endireita. que tem tudo a ver com aquela fase da E infância dos livros que estávamos a falar. nem mais, era essa a ligação que eu ia Hum. fazer, João. Basicamente, neste teu livro, e corrige-me se não estiver correto, mas são 125 histórias de... Sabes melhor que eu. São Pronto, cento e tal. são cento e tal, acho que são 125 histórias de objetos, situações que estavam destinadas ao fracasso, Uhum. mas que acabaram por ser sucessos. Sim. Porquê este ângulo? Olha, primeiro que tudo, foi um convite que me foi feito pela editora na altura. Foi numa fase, eu acho que essa fase continua, de se querer muito que alguém com alguma visibilidade pública publique um livro. É muito comum isso E acontecer, sabemos. tendo e para os jornalistas que trabalham com palavras e que escrevem, e se calhar faz um bocadinho mais de sentido. E quando contactaram comigo pela primeira vez, era na ótica de eu escrever um romance. Ok. E eu disse: está fora de questão, Nem nunca equacionaste. pensei nisso, não sei criar histórias. ah, Mas tu Nunca, contas nunca, muitas nunca vai acontecer. Pronto, histórias foi o argumento, é assim, tu não crias histórias, mas sabes contar. e conta-las muito Então bem. e se fizermos ao contrário, e se encontrares aqui um produto literário em que tu não crias, mas contes Muito histórias. bem. E acabaram por me dar a volta dessa forma, eu pensei em 2 ou 3 linhas, esta fez-me sentido, fez sentido à editora e desenvolveu-se Olha, esse dá-me um projeto. exemplo de algo que estivesse destinado ao fracasso e foi um sucesso. Olha, lembro-me que a primeira história, eu não escrevi o livro por ordem cronológica, pela ordem que está. Eu fui escrevendo as histórias à medida que as ia Aparecendo, não é? pesquisando e que me iam Claro. aparecendo. E ficaram, desculpa, e ficaram várias histórias de Aham. fora. A primeira história que eu fiz foi a da penicilina. E eu sou Que farmacêutico e tu, sendo conheço muito farmacêutico, bem. conheces muito bem, Claro que que é sim. um experimento que estava ali e que ficou junto a uma janela com alguma umidade e que ganhou algum bolor e que se pensou em deitar fora, mas que um senhor mais iluminado que os outros disse: não, Cá ver. deixa ver isto ao microscópio. E aquele bolor desenvolveu aquilo que nós consideramos como um dos antibióticos, ainda hoje, mais poderosos do mundo. E que revolucionou E que completamente a área da completamente, saúde. Olha, completamente. por falar Há na... várias histórias de saúde, há várias histórias de outros eventos que fazem parte do nosso dia a dia. Há histórias de pessoas que estavam votadas ao fracasso e que se tornaram ícones a nível Como mundial. por exemplo? Olha, a história da Oprah Winfrey, que foi muito rejeitada, histórias de desportistas como o Michael Jordan, que falhou todos os drafts de todas as equipas e que depois tornou no maior basquetebolista do mundo. Depois há contornos, pequenos Claro. pormenores dessas histórias que as tornam um bocadinho mais interessantes. Eu, no caso da Oprah Winfrey, é alguém que eu gosto muito e Hum. que, de algum modo, não é de algum modo, sigo mesmo a carreira dela porque acho que ela tinha a receita perfeita para a coisa não correr bem. Ou seja, se nós olharmos para a Havia vida tudo, dela, tudo para correr onde mal. nasceu, a Tudo para correr mal. família, o percurso e a forma como foi tratada durante a infância e adolescência, mas ela soube fazer alguma Hum. coisa daí e construir o império que É, construiu exatamente. hoje. Portanto, é alguém que eu percebo e que identifico E nós também. pegámos naquele, o ditado é o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita, E aqui é e ao contrário. invertemos a história para o que nasce torto também se endireita, Certo. pegando em produtos, em aspectos da área da saúde, em descobertas históricas, como o caminho marítimo, o Brasil, Uhum. que, da forma como Calhou. nós o sabemos, calhou a caminho da Índia. Há ali vários capítulos organizados por essas temáticas Eu acho que também para... falas da Coca-Cola, não Falo da falas? Coca-Cola, sim, falo da Foi um Coca-Cola, que era farmacêutico um também, farmacêutico, como um produto que, salvo erro, para a dor de para a dor de cabeça, cabeça. para a dor de cabeça. Sim, falo da Coca-Cola também, sim. Olha, falando da área da saúde e de farmacêuticos, Hum. dizer-te que a patrocinadora do Pode Acontecer é a Farmaspot.pt, que te lançou aqui o desafio de receberes este Muito saquinho. obrigado. Temos aqui um conjunto de produtos que a Muito obrigado. L'Oréal Terei todo o gosto depois de ver. enviou, claro que Muito sim. obrigado. E dizer então ao nosso público que, já sabes, nesta temporada o que é que eu te ofereço sempre? Um código de desconto, Acontecer 15, que te dá 15% de desconto em todo o site da farmaspot.pt. Portanto, é chegado o momento de cuidares de ti e aproveitares então este código de desconto, agradecendo uma vez mais à farmaspot.pt pelo apoio que dá ao Pode Acontecer. Ora, João, Hum. algo que tu também gostas muito é a componente de viagens. Gosto, gosto. Qual é que foi a última? Gosto, mas tenho cada vez mais medo de andar de avião. A Uma sério? coisa que não tinha quando era mais novo
e hoje em dia sofro um bocadinho de ansiedade com as turbulências lá em cima. Não deixo de viajar por causa disso. Ok, não é A limitante. última viagem que eu fiz terá sido, eu faço sempre férias de verão e depois pequenas viagens durante o ano. A última que eu fiz foi, salvo erro, porque faço sempre uma em dezembro para ir ver o mercado de Natal na Europa, de cada ano num sítio diferente, e foi a Budapeste, creio que foi a última que eu fiz, E a mais em longa? dezembro. Eu pergunto isto por causa do andar de avião e ser agora Sim, nos últimos tempos um desafio. a mais longa terá sido para a Ásia, sim. Sim. Recomendas a Ásia? Por acaso nunca fui. Recomendo todas as viagens, Mais ou mas menos, há algumas que eu não não é. recomendo. Não, eu recomendo porque estamos à descoberta de uma cultura nova, de formas de estar na vida Claro. novas e diferentes. Não é dos meus destinos de eleição. Eu sou muito europeu e gosto, e acho que nós somos uns privilegiados por estarmos situados neste continente. Gosto muito, aprendi a gostar também a primeira vez que fui, foi sem qualquer tipo de expectativa e depois apaixonei-me pela América do Sul. Nunca fui à América do Sul. Pronto, lá está, para o meu gosto pessoal, vale Claro. muito a pena. Se calhar vais lá e achas a desilusão Certo, ou certo, que certo. eu acho que eu encontro na Ásia face às expectativas que são criadas. Tinhas, claro que sim. Mas não, eu acho que nós somos uns Sem privilegiados dúvida. A vários ah, níveis. naturalmente, mas mesmo do ponto de vista das viagens, estamos muito perto de tudo e podemos conhecer muito mundo, quase não saindo deste continente. É Obviamente, verdade. podendo sair melhor, mas só neste continente nós temos um mundo pela frente. Olha, e viajar sozinho? É algo que gostas de fazer? Gosto e que eu aprendi a fazer desde muito novo, por causa de ter começado a trabalhar muito cedo. Eu começo o meu primeiro ordenado, eu tenho 14, 15 anos, um ordenado que não dá para mais do que essa viagem que fui fazer, Certo. mas foi um ordenado e como eu dizia, sempre tive uma educação muito livre da parte dos meus pais, porque achava que eu era muito responsável, confiavam muito em mim e deixavam-me fazer de facto o que eu queria. E nessa fase da minha vida, em que os meus amigos tinham a mesma idade que eu, 14, 15 anos, eu nunca pedi dinheiro aos meus pais para viajar, até porque eles não teriam para me dar, mas eu pensei, o que é que eu vou fazer? Vou viajar com o meu primeiro dinheiro e com os primeiros. Enquanto vivia na casa dos meus pais, eu saí da casa dos meus pais só com 20 e poucos, portanto eu estive Uhum. ali ainda a trabalhar uns 5 ou 6 anos a viver em casa dos meus pais e eu não tinha que pagar nada na casa Claro, dos foi meus bom para pais. A única juntar. coisa que eu pagava era a minha conta de telefone. De resto eu não pagava nada. Então eu viajei muito sozinho nessa fase. Porquê? Porque os meus amigos que não trabalhavam não tinham dinheiro para Mas viajar. trabalhavas em quê na altura? Desculpa. Trabalhava como jornalista em jornais, em rádios locais, em Foi jornais aquela parte do teu regionais, percurso. aquela fase entre os 14 e os 20, quando eu aos 20 chego à televisão. Mas há Certo. ali 5, 6 anos em que eu estou a trabalhar na imprensa, mas a trabalhar todos os À dias, com um sério. horário, a fazer reportagens, a escrever artigos, a apresentar noticiários em rádio. Portanto, aquilo para mim, eu continuei a estudar, mas, e não chumbei, era a única acordo que eu tinha com os meus pais. Tu podes fazer isso tudo, desde que a escola não fique para trás. Sim, senhor. E não ficou para trás. Mas para mim, a partir do primeiro dia que eu entrei numa redação, a escola já não foi prioritária. Aquilo já era a minha prioridade e a escola foi o complemento e o acordo que eu fiz com os meus pais de levar até ao fim. Porque percebeste que era para ti, ou Não, seja, que aquilo era o que era aquilo que eu queria era a fazer. paixão. A primeira vez que eu entrei assim, é isto. Ponto final. E o que é facto é que continuaste. Sim, e que continuei. Mas Mas dizias-me isto para te então dizer que que comecei a viajar sozinho porque as pessoas da minha idade, os meus amigos, não tinham dinheiro para não viajar. podiam Eu já tinha acompanhar. esse dinheiro para viajar. E na altura não tinha medo nenhum de viajar e de dar de avião. E comecei a viajar sozinho nessa fase. Viajei E bastante sozinho. lembras-te, com 14 anos, portanto, recebes o teu primeiro Uhum. ordenado, à época, enfim, o Sim. ordenado que era. Qual é que foi a Sim, primeira viagem? eu acho que foi 40 contos o ordenado. Ai, mas era ótimo. 40 contos é que já não sei dizer 200 euros? 200, não, 400. Não, 200 euros. Não, 400 não. Desculpa, 100 euros, 20 contos, claro que sim, Sim, 200 euros. Desculpa, 200 estava a euros, fazer para aí, mal a 200 conversão. euros. Sim, sim. Mas que deu na altura para ir para Paris. Incrível, com Sim, 14 anos ir para sozinho. Paris e depois de Paris, uns dias em Paris e outros dias no Golfo de Morbihan, que fica ali na zona do Canal da Mancha, a tirar um curso de caiaque de mar. Bem, não estava nada à espera. Eu próprio desta não saída. acredito que fiz isto. Mas depois o que é que fizeste com esse curso? Nada, Não, nada. ok. Nunca mais entrei num caiaque.
O quê? Tiraste o curso e nunca mais? Não, não, um curso de caiaque de mar um curso, é uma forma muito pesada de falar disto. Um Um workshop, eu workshop. tive ali 5 dias a andar de caiaque de mar, a Foi dormir, divertido. cada dia a dormir numa ilha diferente, ali no Golfo de Morbihan, e sim. Pá, deve ter sido incrível. Não, foi incrível. Com 15 anos, com Claro, claro que 14 anos, sim. foi incrível, Até incrível. porque, repara, tinhas uma liberdade que não era característica, até mesmo por essa questão financeira, Uhum. para as pessoas da tua idade, Não, não, naquela não, altura, não é? não, sim. Eu não venho, eu tinha, para além dessa característica, eu não venho de famílias abastadas, venho de famílias operárias que vieram do Certo. Alentejo para Lisboa à procura de uma vida melhor e que trabalharam toda a sua vida em fábricas. Hum, Portanto, eu também, mesmo que quisesse, não seria com o dinheiro dos meus pais que eu iria fazer. Mas tinha a liberdade deles e o apoio deles para o poder fazer. Claro. E foi isso que eu vivi. As minhas primeiras viagens nesses anos, antes de ter responsabilidades com uma casa, com um carro, foram sozinho, foram quase todas sozinho. Incrível. Olha, dando aqui um passo atrás e voltando à componente da escrita, ponderas escrever outro livro? Ah, Pondero, mas não para breve, não para breve. Não tenho tempo. Atualmente já fui, aliás, logo no seguimento daquele livro, que eu acho que correu muito bem, até acima das minhas expectativas, foi sugerido fazer um segundo, Na mesma não linha? na mesma linha, não exatamente com o mesmo tema, mas na mesma linha das curiosidades, já que era uma coisa que eu gostava e que me deu prazer escrever e pesquisar. Hum, mas eu tenho muito trabalho que. Lá está, voltamos à disciplina. Uhum. Eu escrevi aquele livro em muito pouco tempo. Eu escrevi aquele livro em 3 meses. Ai, não é nada comum. Entre pesquisa e. Pois. Mas lá está, porque eu vou ter que fazer uma história, eu vou ter que escrever uma história por dia. Eu não ia para a cama, depois do meu trabalho na SIC, depois de outras O atividades que que tenho no fosse, dia a dia, sem ter uma história escrita. fosse que horas fossem. Sim, e aquilo correu bem por causa dessa disciplina. Eu hoje em dia não tenho vida para me impor essa disciplina outra vez. Não quer dizer que não aconteça um Claro, claro dia, que sim. mas Para já não, para se já não, calhar. para já não. Falando de facto da tua componente profissional atual, tu Hum, para além do teu trabalho na SIC, e já vamos porque gostei muito de perceber que no teu percurso tu tens vindo a crescer dentro da SIC e tens tido essas oportunidades uhum, de crescimento, nomeadamente agora também tens a hum. coordenação do primeiro jornal ao fim de semana, mas antes disso, tu também fazes muita componente de eventos, em empresas, Sim, empresas não tanto, mas faço, apresento eventos em que é solicitada a presença de um jornalista como moderador. Modero certo? conversas como modero na televisão Uhum, e desde que haja ali um interesse não comercial, mas um interesse claro. social, sim, sim, tenho alguma solicitação a esse nível também. É algo que gostas, Gosto, também, esse gosto. contacto com as pessoas, o estar num ambiente se calhar um bocadinho diferente da televisão. É porque nós, com uma câmara à frente, podem estar 2 milhões lá atrás, mas nós não vemos esses 2 milhões, então podemos estar um bocadinho mais tranquilos. Sentes-te mais tranquilo? Sim, 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 do que perante uma plateia com 100 ou 200 pessoas, claro. É que por norma as pessoas ficam nervosas é quando veem uma câmara. Pois, eu sinto. E atenção, também já ganhei aqui Claro, claro. algum à vontade para combater essa Nervosismo. fobia de palco. Mas é muito mais fácil para mim falar para uma câmara. Do que falar para uma plateia. Claro. Mas aprendi a gostar isso também. Lá está, porque estou na mesma a exercer e a fazer aquilo que eu gosto e que acho que sei fazer. No fundo vem também da tua função, se quiseres, principal, mas aqui num registro, um bocadinho diferente. Sim, um bocadinho diferente. Olha, passando então aqui para o teu crescimento na SIC, o que é facto é que tu a determinado momento passaste então também a coordenar o primeiro jornal, ao fim de Os semana. jornais que eu apresentava ao fim de Ao semana, fim de sim. semana, exatamente. O que é que gostas mais? A componente da apresentação ou da coordenação? Porque são muito diferentes, calculo. Então, eu gosto de me coordenar a mim. Uhum, Gosto de coordenar um jornal que é apresentado por mim, porque sei que estou a fazer um jornal com a linha editorial que eu defendo uhum. e que acredito. Coordenar outras pessoas, eu não Não é sei se algum dia. exatamente. Acho que nunca o fiz. Acho que nunca o fiz. Eu autocoordeno quando isso me é solicitado. Uhum. E gosto de o fazer porque tudo aquilo que eu estou a dar a cara quando o for apresentar foi desenhado por mim e de acordo com os meus critérios jornalísticos e com as minhas prioridades enquanto jornalista. Hum, Só coordenar é algo que eu nunca fiz, não te sei dizer. Ainda não sabes ainda se é uma área Sim, na qual te sim. sintas ou não tão Vamos lá ver. confortável. Eu sinto-me confortável a fazer o que eu faço, que é apresentar notícias há
daqui a bocado há 30 anos, ah, Sim, podendo juntar aqui o facto da coordenação, porque eu não sou só um pivô, eu sou jornalista. E se calhar a parte da coordenação permite-me deixar esse cunho de jornalista mais presente do que apenas enquanto apresentador de notícias. claro, percebo perfeitamente. Ora, João, vou-te convidar a jogarmos um jogo. Cartas? Cartas. É a rubrica Pode Acontecer e Sim. Aconteceu. Tens aqui um conjunto de cartas, vou-te convidar a Sim. baralhar, se quiseres, e Não tirares. vejo o que está. Não vejo o que está aí. Pronto. E tirares 3 cartinhas. Aí estão perguntas engraçadas, desafios, coisas 3 divertidas. cartas cá de cima ou As que tu quiseres, tu aleatoriamente? escolhes de onde A é que tiras. primeira vem uma daqui E outra, e vem outra aí do meio. aqui. Sim. Ora, maravilha. Pronto. Ora, então o que é que será que diz aí? Vou-te convidar então Vejo a ler. eu? Sim, podes ver tu. Que é para seres tu a ler. Preferias. Queres que eu leia? Perder. Preferias perder a tua visão ou a tua memória? Ai, que difícil. Eu odeio estas coisas, isto é Por mesmo acaso, difícil. olha, essa nunca saiu. A visão ou a memória? Mas espero nunca perder a visão. Nenhuma, pois. Mas eu acho que não queria perder a minha memória. Muito bem. Está respondido. Acho que a minha memória é a minha e a de toda a gente, é o nosso maior património. Mas no meu caso, enquanto jornalista que vive dela também, Uhum. ah, não. A ter que ser alguma coisa seria naturalmente a visão. A visão. Acho que eu seria a mesma pessoa sem visão, não seria a mesma pessoa sem Sem a memória. memória que tens. Sem Claro que sim. memória. Parece uma boa Outra. resposta. Força. Qual o talento que não tens e gostavas de ter cantar? Adorava saber cantar. Sabes quem é que respondeu exatamente a mesma coisa? E sou péssimo, sou péssimo. A Joana Cruz. Ah, Disse exatamente a mesma minha coisa grande que tu. amiga. Foi a Ah, primeira convidada desta temporada. olha, adorava saber. Tive uma experiência muito engraçada Agora, agora recentemente. recentemente com a máscara. Pois. Ahm, que fiquei um bocadinho feliz, se é que podemos dizer isso, quando os vocal coaches diziam: não, mas não está mal, até está bem, Até está a ir. até está ok. Não, mas eu gostava mesmo de saber cantar muito bem, porque acho que é daquelas artes que nos emociona, que a mim me emociona. É uma das formas mais Hum, bonitas de E acho que comunicação. exato, é uma forma que nós temos, que alguém tem, que há pessoas que têm, de fazer Chegar ao outro, chegar não ao é? outro, não é? E isso eu não. Sou péssimo, péssimo, péssimo. Não és Acho que não sou péssimo. tão péssimo agora, depois da Atenção, pois. máscara. Não, foi uma experiência muito gira, muito mais gira que eu estava à espera e tive muitas dúvidas em aceitar. A sério? A primeira resposta na minha cabeça foi um não. Quase que a verbalizei, depois falámos ali e não me arrependo de nada. Foi muito divertido. Também na máscara estás um bocadinho escudado pelo fato, Estás não é? Ou sim, seja, sim, mas apesar de eu já ter passado por alguns formatos de entretenimento, nunca me tinha exposto desta forma. E eu Claro, acho que é um tipo claro de que sim. exposição, atenção, é um tipo que eu não procuro, porque não procuro. E o que é facto é que veio ter contigo. Mas enquanto espectador, era um produto que eu gosto de ver. E portanto, por que não participar? E depois, falando a minha direção, disseram: mas estás parvo, mas claro que vais, é um formato familiar, não te expõe a nada, a tua cara só vai aparecer No final, quando no fores final, descoberto. Está bem, mas vai aparecer. E quando eu tiro a cabeça, e pronto, e agora é aquele momento que eu vou ter que cantar sem máscara. Não, mas foi uma experiência muito gira, mas não Muito sei gira. cantar, não sei todo cantar. Pronto, era o que tu gostarias, era aquele talento Sim, que gostavas de ter. um talento, sim. Eu não tenho nenhum talento artístico, não tenho mesmo. Eu era a pior criança a desenhar, a fazer trabalhos manuais, a fazer bonecos de barro que fazíamos para o dia do pai. Eu era o pior, aquilo não parecia nada. Portanto, eu nunca desenvolvi qualquer talento artístico ou cultural. Uhum. Mas eu acho que cantar é aquele que mais facilmente nos emociona e talvez Não, fosse. concordo fosse esse. contigo, é verdade. Sim. Este, no Uber, és a pessoa que fala ou que finge que vai ao telefone? Agora dizes, eu não ando de Uber. Era o que eu tinha a dizer, eu ando muito pouco de Eu Uber. sabia. Não, porque, sabes, eu não vivo nem trabalho no centro da cidade. Eu vivo na periferia, trabalho na periferia. Eu preciso de carro para me deslocar. Uhum. Eu ando de Uber no estrangeiro. Pronto. E E aí, falas ou não? Falo, sim. Mas mesmo aqui pontualmente, quando acontece, imagina uma ida para o aeroporto, falo, sim, falo. Muito bem, sim senhora. Sim, falo. Passaste Não no... sou Mega, não mega... fico ali 2 horas não quero saber da vida das pessoas. Certo. Mas alimentas uma Mas conversa falo, de mas alimento uma circunstância, conversa, não é? sim. João, diz-me uma coisa, és um homem mais racional ou emocional? Eu acho que sempre fui mais racional e acho que
Eu acho que não há exclusividades aqui. Claro, Não há claro ninguém que sim. 100% racional nem 100% E é emocional. suposto que não haja. Mas eu acho que sempre fui mais racional. Acho que, como eu disse no início da nossa conversa, com o passar dos anos vou sendo um bocadinho menos racional e um bocadinho mais emocional, mas eu acho que o racional continua a, a preponderar. Sabes que acho que isso também está muito associado, à tua área profissional. Ou seja, estando na informação, calculo, não sei, nunca tive essa Sim. experiência, João, mas calculo que tenha que haver aqui alguma necessidade, fruto daquela que é a postura que um jornalista tem que ter, de controlar de algum modo as emoções. Tem, mas eu acho que também não deve ser levado ao limite. E acho que as nossas emoções, hum, há alturas em que fazem sentido e em que podem complementar a informação que nós estamos a dar. Nós não somos, apesar de exercer uma profissão que se rege pela imparcialidade, nós não somos imparciais em tudo na nossa vida, em tudo o que queremos ser ou em tudo que deveríamos ser. Há um exemplo muito interessante e muito recente, que é a pandemia. Nós, jornalistas, não fomos, e ainda bem que não fomos parciais durante não fomos imparciais, fomos parciais durante a pandemia. Nós fomos veículos da informação que tinha que ser dada naquele momento. E nós, como jornalistas, os que ainda não expressavam emoção, acho que foi uma boa forma para começarem a fazê-lo. Ou seja, há espaço também para as emoções existirem. Há espaço para as emoções. É assim, ninguém está à espera que eu me largue a chorar em cima de uma mesa de pivô, não é? Naturalmente. Mas as pessoas entendem se eu estiver emocionado perante determinada notícia ou se eu esboçar um sorriso perante determinada notícia, porque nós somos pessoas, não somos máquinas, Claro. e expressamos também as nossas emoções. Nós não devemos expressar e não devemos condicionar ninguém opiniões. Agora, as emoções, elas existem e nós somos humanos. Lá está, elas são controladas. São, mas não são completamente omitidas ou banidas da nossa existência profissional. Olha, há pouco disseste que estás quase nos 30 anos de carreira, começaste muito Sim, cedinho em e na SIC há 20, 93, não é? Mais ou na menos. SIC, eu entrei na SIC em 2000. Começaste em Portanto, 93? comecei em 93, Foi quando eu nasci. profissionalmente. Pronto, estás a ver? Comecei em 93. Dia 3, o início da minha atividade profissional é dia 3 de fevereiro de 1993. Ficou mesmo gravado. Ficou quartos de final da Taça de Portugal entre o Futebol Clube da Alverca e o Sporting. Bem, uma Foi, memória foi super o meu nítida primeiro que tu trabalho tens. jornalístico. Foi o meu primeiro trabalho jornalístico. Na SIC estou desde o dia 28 de junho de 2000. Portanto, vai fazer 25 anos. 25 anos. Está a fazer 25 anos. De todos os diretos que fizeste até hoje, Hum. qual o momento mais inesperado, mais insólito, mais caricato, se quiseres? Em estúdio é difícil porque estamos num ambiente mais controlado, não é? Estamos na Mas nossa muitas vezes casa. vais a fazer emissões especiais a determinados Sim. sítios. Já apresentei muitos jornais fora. Olha, um trabalho que eu gostei muito de fazer foi nos 25 anos da SIC em que nós andámos a apresentar. Fizeram um périplo. Fizemos, à sexta-feira apresentávamos o jornal numa capital de distrito e eu, Rodrigo, a Clara, o Bento, a Fernanda Oliveira Ribeiro, o Paulo Nogueira, pronto, calhou 2 ou 3 cidades, na altura o Pedro Mourinho ainda também, calharam 2 ou 3 capitais de distrito a cada um, a mim calhou-me Bragança, Leiria e Guarda. Ok. E em Bragança... Ah, eu fui à de guarda. À da guarda. Foi? Fui, Pronto, eu fui. foi apresentado por mim, Eu ali vi-se. junto à Sé. Junto à Sé, exatamente. Junto à Isso Sé, mesmo. exatamente. Que foi dos primeiros, nós não fizemos aquilo Acho que o geograficamente. primeiro foi Coimbra e depois a seguir foi logo Guarda, acho eu, mas já Provavelmente. não Eu, consigo por acaso, precisar. tenho ideia que o primeiro tinha sido no Porto. Começámos É? no Porto e acabámos em Lisboa. Talvez, Não tenho então, a certeza. talvez. Mas pronto, a Guarda é o primeiro que eu faço. O segundo que eu faço é Bragança. E quando eu estou a acabar o jornal, uma coisa combinada com a produção, mas não combinada comigo, aparecem-me os caretos de Pudense a chocalhar a minha despedida e eu já Que é que não fizeste? consigo ouvir. Sorri e tentei. Era um momento divertido, naturalmente, para me surpreender. E foi. Alinhaste e, portanto... Não, claro, é a única coisa que podes fazer. Não era uma situação de perigo. Não Claro. me estava a colocar a mim em perigo. Não era uma reportagem
como muitos colegas meus vivem no dia a dia. Uhum. Mas lá está, no estúdio estamos muito mais escudados. E mesmo em situação de pivô fora, estamos muito escudados pela nossa produção, pelo sítio onde vai ser o jornal. A dose de imprevisto não é tão grande como para quem faz uma reportagem. Ou melhor, a dose de imprevisto é mais facilmente controlável por nós. Claro. O imprevisto ali é falhar o teleponto, Sim, mas é estás acontecer alguma preparado, coisa com o consegues convidado. continuar. Exatamente. Então nunca te aconteceu estarem no INIR a dizerem-te coisas para te fazer rir Já. e deixaste de rir? Não, eu tenho dificuldade em controlar o riso. A sério? Tenho dificuldade em controlar o riso, principalmente quando apresentas com alguém ao teu lado. Pois, Hoje em dia isso não acontece com tanta frequência, mas nos primeiros anos da minha carreira era muito comum termos duplas e apresentarmos em dupla. E tu saberes que não podes rir e a outra pessoa ao lado saber que não pode rir, é muito mais difícil controlar-nos um ao outro e é claro, muito mais fácil claro. soltar-se a gargalhada. E estávamos numa fase inicial de carreira em que achávamos muita graça a tudo, quer nós, quer quem estava na regi, e pronto. E chegou a Claro, acontecer, claro que claro que sim. chegaram a tentar fazer isso. Olha, João, quando falamos aqui da área da informação, tendencialmente há muitas notícias que, se quisermos, têm um caráter menos positivo, não é? E que pautam Infelizmente, a esmagadora maioria. a esmagadora maioria. Pergunto-te, que estratégia utilizas, se é que utilizas, isto Uhum. pode não ser uma realidade para ti, mas que estratégia é que utilizas, se quiseres, para te libertares desta densidade? Porque eu calculo que alguém que está a conduzir durante uma hora e um quarto, o que quer que seja, um formato destes, diria que é impossível que não sejamos, de algum modo, um pouco condicionados por aquilo que também estamos a dizer. Hum. O que é que fazes para depois te libertares disto? Ou é algo que é muito imediato para Não, ti? com o passar dos anos torna-se imediato. Eu acho que numa fase inicial da carreira é normal tu tentares arranjar aqui, não é esquemas, mas Mecanismos, no fundo. mecanismos que te permitam, quer na fase da preparação, quer na fase depois da descompressão. Ah, não te vou dizer que não há dias mais pesados que outros em que ainda precisas disso. Quando o dia está a ser marcado por uma notícia, por um breaking news, que de alguma forma te toca enquanto ser humano, enquanto cidadão, é um problema que te é próximo, Claro. que aquilo mexe mais contigo e que tu precisas fazer um momento de descompressão depois daquilo. Mas, de uma forma geral, a coisa já está mais Já te é natural. automatizada. Portanto, tu acabas e Sim, consegues... olha, uma das últimas vezes em que isso me foi difícil de fazer foi nos incêndios de Pedrógão Grande em 2017, em que isto foi um sábado em que eu estou a apresentar e a coordenar o Jornal da Noite e que o jornal começa com um incêndio naquela zona, com um direto, regressa de intervalo, vamos lá outra vez, porque percebemos que a coisa está Complicada? complicada, está grave, mas não mais grave do que é todos os verões em Portugal, na tua ótica. Acaba o jornal e, entretanto, eu chego a casa, chego a casa às 10 e tal da noite, ligo a televisão e começo a ver 2 mortos, 3 mortos, 7 mortos, e era uma realidade que os incêndios eram uma realidade. Incêndios com mortos Não. não são uma realidade assim tão frequente no nosso país. E então, essas é daquelas que é mais difícil tu desligares, até porque sabes que no domingo, no dia a seguir, Vais tu ter que vais estar a ter que falar estar daquilo. lá a falar daquilo outra vez e já com uma carga muito pesada para o país, porque já não estamos a falar em nem um nem dois, mas em 60 ou 70 mortos. Claro, começou a aumentar bastante. Uhum. Algo que eu vi também quando preparei a nossa conversa é que das primeiras coisas que tu fazias na altura ao acordar era ver as notícias na televisão. Ainda é? Ainda é. Olha, eu Até de fiquei. férias. A É sério? que é um hábito horrível, sim. Não ficas estressado? Não, faz parte. Faz parte deste sempre querer saber. Eu tenho que saber o que se passa. Vais perceber a minha pergunta, porque basicamente isso. Eu faço o oposto disso, ou seja, Uhum. eu quando acordo eu demoro bastante tempo a ligar qualquer meio de Não, mas comunicação. tu é que fazes bem. Não sei, não Tu é que sei, não fazes sei, bem, não eu sei. não. E então quando eu vi esta tua característica eu pensei, meu Deus, mas ele não fica estressado a ver... começar logo a ver Não. notícias quando acorda. Não, estressado não, mas se calhar ficaria melhor. Eu não sei o que é acordar de outra forma. Há muitos anos que não sei o que é acordar de outra forma. Mesmo de Não, férias. não te vou dizer que não há um dia de férias e que eu acordo mais tarde e que não seja a primeira coisa. Mas Deixa-me cá ver o não que há é que se um passou no dia, mas mundo. não há um dia em que eu não o faça mesmo de férias. Ok, mas já Pode tenho não que ser ver àquela hora da manhã que acordo, mas não há um dia em que em isso que não isso aconteça. faça parte Claro, do teu claro. dia-a-dia. Eu tive-me a saber uma coisa, quando é que começa o interesse pelo ciclismo? Porque tu Pelo colecionas informações ciclismo, de pelo atletismo, queres tu dizer? atletismo. Também, Desculpa, não, atenção, também gosto de mas ciclismo. isso foi depois, Mas sim, não, mas mas primeiro foi sabes que atletismo. o interesse pelo ciclismo também existiu e começa com o meu pai e por causa da volta a Portugal em bicicleta.
Mas Ah, isso foi mais tarde. Tu começaste pelo atletismo, não foi? Quando eras mais pequenino. Vamos lá, é assim, o atletismo é a minha paixão. Exatamente. O ciclismo vem quase da mesma fase porque, a seguir ao futebol, o ciclismo era a festa do povo em Portugal. É sério? A volta a Portugal era uma festa tremenda. Hoje em dia não tem a importância Daí a minha pergunta, mas não nos fazia anos ideia. 80, imagina, quem morava nos arredores de Lisboa, se havia uma etapa que passava em Torres Vedras, o povo deslocava-se para Torres Vedras só para ver os ciclistas passar. E também tenho uma paixão pelo ciclismo, ganha nesses anos 80 com o meu pai de ir ver as provas. O atletismo, pá, não sei dizer, é uma coisa desde sempre. Eu acho que tem a ver muito também, se calhar, com os atlas e com os países e com as bandeiras que me apareciam quando cada vez que via uma prova e os rankings de quem é melhor e quem é segundo e quem se esforça mas não consegue chegar lá. É uma coisa que eu lembro-me portanto, eu nasci em 77, eu lembro-me de em 1980, com 13 anos, ver os Jogos Olímpicos de Moscovo, que nem tiveram grande divulgação em Portugal, porque Uhum. houve um boicote do mundo ocidental por serem na antiga União Soviética, mas eu tinha um peluche que era o Misha, que era a mascote desses Jogos Olímpicos. Eu lembro de ficar acordado com o meu pai a ver algumas provas. E aquela coisa da superação e da emoção mexeu comigo de tal forma que é uma coisa que eu vivo até hoje. Daqui a um mês vou ver os campeonatos de Europa de seleções a Madrid, como fui ver os europeus a Roma o ano passado, como já fui aos Jogos em Londres e no Rio de Janeiro e mundiais em Berlim. Gosto mesmo muito, gosto mesmo muito. Ou seja, deslocas-te de Sim, propósito sim, para acompanhar. parte das minhas férias anuais são numa grande competição internacional. Incrível. Olha, isso. Mas imagina, tu aqui vês, é normal as pessoas gostarem de ir ao futebol. Eu gosto de ir ver o desporto. A única diferença é essa. A única Claro. diferença é essa. E sinto pena que não haja cultura desportiva no país em que estas modalidades, esta em particular, mas outras, encham estádios ou encham pavilhões. Porque se eu for ver um meeting da Liga Diamante ou um campeonato da Europa ou do mundo no norte da Europa, Uhum. eu vejo um estádio com 80 mil pessoas, cheio de pessoas que entendem aquilo, E que portanto, vibram com e que aquilo. vibram com aquilo. E foi muito giro sentir isso pela primeira vez, nunca o pude ter sentir aqui em Portugal. Não temos tanto essa cultura, Cultura se desportiva, uma quiseres, questão de de, cultura desportiva. de- de seguir esse tipo de Hum. desporto. Olha, falando de futebol, não encontrei isto na pesquisa. Qual é que é o teu clube? É porque eu sou jornalista e jornalista não tem clube. Já sabia Não, que ias dizer isso. não, é assim, eu sou adepto de futebol, Uhum. tenho simpatia, tenho mais simpatia por um clube que vem, mas que é muito fácil de explicar. Uhum. Que eu cresço nos anos 80, em que há um clube que ganha tudo Ok. e ainda por cima veste uma cor que eu gosto. E o meu pai era do clube oposto e fazia tudo para que eu fosse desse clube. Era Ok. muito fácil eu ganhar uma simpatia adicional pelo Futebol Clube do Porto em relação ao Benfica. Mas não te posso dizer que tenho um clube. Gosto de ver jogar a seleção nacional. Uhum. Hoje em dia não paro o que Para estou a isso. fazer. Não, a seleção até paro, mas não paro para ver jogos de qualquer outro clube que não seja o Alverca, que é o meu clube Aliás, a desde primeira sempre. emissão que tu fizeste não foi precisamente. Foi um Alverca que na altura estaria na segunda Divisão B contra o Sporting na Taça de Pronto, Portugal. lá Sim, está. Portanto, sim, mantém-se sim. Não, o respeito e a admiração. tenho uma simpatia desde sempre, como já expliquei, pelo Futebol Clube do Porto, mas não te posso dizer que há aqui uma clubite, porque eu não paro o que estou a fazer para ver um jogo do Futebol Clube do Porto, quando não Claro. vejo um jogo do Benfica, quando não vejo um jogo do Sporting. Simpatizas, A se seleção vejo, proporcionar. vejo e vibro muito, lá está, mas tem a ver com a É o superação nacionalismo e com a também. emoção que o desporto me transmite. Claro, claro que sim. Olha, falando justamente Hum, de desporto, é algo sim. que também gostas de praticar no teu dia a dia? Mais ou menos. Pratico para comer, Pratico, pratico para é comer. um bocado isso. Pratico porque tenho que praticar. Gosto muito de ver desporto. Olha, há pouco quando falávamos nos talentos, ele veio para a arte, adorava ter um talento gigante para ser um desportista de topo, adorava ser um campeão olímpico, ou pelo menos pisar um tartão olímpico. É um talento também, mas mais talento é muito trabalho. Eu faço desporto porque tenho que fazer. Certo. Por uma questão de saúde e com o avançar da idade, cada vez mais por uma questão de saúde. Mas que tipo de desporto é que costumas fazer? Não, faço corrida e faço ginásio. Já joguei ténis durante algum tempo e pouco mais. Ténis. Também já joguei ténis, por acaso, quando tinha Hum. 5 6 anos. Ginásio, quantas vezes por semana?
Já tive a fase das 5 vezes por semana, hoje em dia não tenho Isso é tempo para mais incrível. 3. Aliás, o Pedro Lucas... Não, o Pedro Lucas, acho que o desafio dele era 3 vezes por semana, não era quando ele lançou aquele desafio. Provavelmente, Acho que era 3. Ele esteve provavelmente. aqui, Sim. foi na segunda temporada, e ele falou que tinha um nome, o desafio, agora não me lembro. O Pedro Lucas gosta muito de lançar desafios às pessoas. É meu amigo, Já te também lançou gosta algum? Já me lançou que eu não cumpri. Quer ser a capa da Men's Health? Por exemplo. Então, mas tens que ponderar isso. Não, não. Até ainda por cima, se treinavas Está 5 para, vezes por mas está para, semana. mas uma coisa é treinar porque Mas quero é ou que ser porque muito acho. regrado na Mas a questão não é essa. alimentação. Mas é assim, eu não tenho isso como objetivo de vida, Pois, certo. ser capa de uma revista em tronco nu. Lamento, mas não tenho. Mas não tem que ser em tronco nu, já houve algumas. Não, mas eu percebo também, tendo em consideração a tua não é profissão. essa a minha exposição, o meu grau, não é o grau de exposição que eu procuro. Uhum. Por mais que goste de desporto ou que pratique desporto, eu pratico desporto para me sentir bem, para poder comer, como eu às vezes digo por brincadeira. Certo. Hoje em dia, cada vez mais por questões de saúde, porque as maleitas vão começando a aparecer e temos que as prevenir. Acho que nunca gostaria de me ver nessa situação. E mais do que isso, acho que não preciso. Claro, Disso. percebo. Portanto, é um desafio que não te faz sentido. Não. Respeitem muito, sou muito amigo dele. Falar, não, atenção, nunca houve um Sim, foi uma convite. brincadeira, Falámos não é? várias vezes sobre o assunto, mas Eu acho que ele é uma pessoa também muito inspiradora. Gostei muito de o ter cá, porque acho que ele sem materializa dúvida, sem dúvida. muitas das Sem características dúvida. que acho que nos fazem atingir o sucesso. Então diz-me lá, tu viajas mais de 300 quilómetros, se for caso disso, para experimentar um bom prato, Imagina, se tiver tempo para isso, certo? sim, imagina que estou de férias ou que estou num fim de semana e não tenho planos, poderia fazê-lo. Poderia Qual é que foi a fazê-lo, última sim. vez que fizeste isso? E para comer que prato? Isso é importante. Não me lembro da última vez, mas, por exemplo, eu já fui de propósito aqui à Mielhada para comer leitão. Num fim de semana que não tinha nada para fazer, olha, vamos almoçar à Mielhada? Vamos. Sim, senhor. Mas não me lembro. Aliás, quando eu dei essa resposta à Catarina Miranda na Rádio Observador, salvo Uhum. erro, e depois até ficou um bocadinho viral e mal entendida nas redes sociais. Vamos clarificar. Não, e mal entendida nas redes sociais. Olha, nós não podemos. Há pessoas que não podem comer e este dá-se ao luxo de fazer isto. Foi Ah, é uma, uma brincadeira. foi uma Pois. brincadeira, foi uma Claro, piada, mas claro, claro. sabes que as redes sociais hoje levam tudo a sério demais e há pessoas que têm nas caixas de comentários uma forma De se expressar, não é? eu não sei se aquilo é expressar, mas de deitar para fora toda a sua raiva com o mundo e não olhando a quem, nem a meios. Mas, se- como gosto muito de comer, e se tiver oportunidade para isso, poderei fazê-lo, sim. Falando das redes sociais, parece-me que, da análise que faço da tua personalidade, que tu vives muito bem sem elas. Que é algo que Vivo, não te é vivo. importante, se Não, quiseres. já foi mais do que é hoje em dia. Já na altura da explosão do Instagram, se calhar já vivi mais. Não é viver, mas já liguei mais atenção, já tive uma presença mais regular. Hoje em dia, É algo ok, que não... sim, imagina. Ontem fui a um Eu ri-me concerto. tanto quando tu puseste aquela história, porque eu pensei, haja alguém que diga ao mesmo que eu, quem é que ela é? Não sei. Fiquei a saber ontem, é uma cantora canadiana. Como é que ela se chama? Tate McRae. Pronto. Não, olha, e dá um espetáculo Acredito, não incrível, coloco em questão. mas mas é geracional, porque depois tu vês as pessoas que estão a ver aquele concerto. Tipo, o avião Atlântico estava cheio, mas de uma faixa etária que vai ali dos 16 aos 22. Ah, ok, é para um É público muito muito. específico. Eu diria, não sei se bem comparado, se não, que poderá ser uma próxima Britney, é uma coisa assim do género. Ah, mas é pop Para aquela também? geração, é pop, sim, é Ah, pop, é pop. porque realmente eu quando vi a tua história, tu, mais alguém à espera para ver uma cantora que Sim, nunca sim, ouviu sim. falar. E eu pensei, bom, de facto também... Mas ela teve uma publicidade incrível Sim, aqui sim, em não, mas Lisboa. pelos vistos, não, mas atenção, isto é a falta de conhecimento meu, Uhum, porque eu percebi que ela é mesmo grande. certo. Eu é que a minha cultura geral, que eu acho que é bastante abrangente, ainda não chegou ali. Pronto, estamos a trabalhar nesse Ou sentido. melhor, agora já chegou ali, Agora mas já. não tinha chegado ali. Claro. Olha, João, há algo que me preocupa de alguma forma enquanto cidadão e vou aproveitar o facto de te ter aqui no Pode Hum, Acontecer para te perguntar. Na minha perspectiva, nunca foi tão importante a informação como é nos dias de hoje e os uhum. conteúdos informativos que nós temos como nos dias de hoje. O que é que podemos fazer individualmente para, de algum modo, dar resposta à desinformação que caracteriza as nossas sociedades atualmente?
Primeiro que tudo, enquanto cidadãos, na minha opinião, recorrermos apenas aos meios de comunicação ditos tradicionais para nos informarmos e não acreditarmos em tudo o que nos aparece à frente nas redes sociais. Nós vivemos na era do clickbait, Uhum. vivemos na era das fake news. Eu, desde o início do ano, estou à frente do polígrafo, mas já antes era algo que me preocupava. E nós estamos hoje em dia bombardeados com uma quantidade de informação que não é correta. E se nós não temos, enquanto cidadãos, todas as ferramentas que um jornalista, por exemplo, tem para destrinçar do que é verdade, do que é mentira, do que é uma notícia verdadeira, do que é uma fake news, estarmos pelo menos atentos a coisas muito simples, como há uma notícia sobre a qual eu tenho dúvidas, então vou pegar nos 3 ou 4 termos, nas 3 ou 4 palavras que dominam essa notícia e fazer uma rápida pesquisa no Google e perceber se essa notícia está em mais algum lado ou está só naquele local onde nós vimos. E é de duvidar, se estiver só ali. É de duvidar. Se está escrita num português correto ou num português cheio de erros. Também é meio caminho andado para percebermos que estamos perante um clickbait de fake news e não numa notícia na qual devemos acreditar. Mas principalmente olharmos aos ditos meios tradicionais, às rádios, às televisões, aos jornais que há muito tempo estão instalados em Portugal e que todos nós conhecemos e percebermos se aquela notícia, de alguma forma, foi confirmada e também publicada por esses meios. Muito bem. Acho que isso é muito importante. Bem, temos todo um guia para a partir de hoje conseguirmos Não é um guia, interpretar. mas é estarmos atentos e não sermos bombardeados com notícias falsas que podem ter como objetivo, e muitas vezes, mesmo que esse não seja o objetivo principal, conseguem que nós tomemos decisões erradas com base em informações falsas. E sabes uma coisa que eu sinto que é, bom, hoje em dia parece que tudo aquilo que seja um pouquinho mais desafiante, do ponto de vista de raciocínio, às Uhum. vezes temos que pensar um bocadinho Claro, nas coisas claro. com as quais contactamos. E parece que parece não, vivemos numa sociedade algo imediata, onde o pensar, às vezes, É, como dá um pouquinho mais de trabalho, é. eh, É tudo muito fácil, chega-nos tudo muito facilmente e muito rapidamente. E há coisas que nos chegam rapidamente e facilmente que são fidedignas e que são verdadeiras e que são de acolher. Mas não são todas. E é nisso que devemos estar atentos. Porque nós, enquanto cidadãos, tomamos decisões com base nas informações que recebemos. nem E mais. se essas informações não são verdadeiras, podemos estar a tomar, enquanto cidadãos, decisões Erradas, erradas claro. ou pouco certas. Claro que sim. João, estamos a chegar ao final, do nosso episódio. Sim. Ainda gostava de te perguntar, Hum. portanto, eu li que tu tens medo de alturas. Não gosto, não gosto, Não gostas de não alturas. gosto. Isto já alguma vez se traduziu numa situação engraçada para ti? Quer dizer, engraçada para ti pode não ter sido, mas numa Já, situação mais cómica. caricata, Exato. sim. Olha, e nem foi uma altura muito alta. Então, Mas uma ou vez foi o segundo andar? não, Estou a brincar sabes contigo. que isso não me coloca. Eu posso estar num 10º andar, se eu sentir segurança, um parapeito, não me Não- coloca a olhar lá para baixo. Agora, imagina, nunca me vais apanhar a fazer os passadiços do Paiva a olhar cá para baixo. Isso nunca me vais apanhar. Ok. Uma ponte suspensa, uma coisa do Certo, certo, género. certo, certo. Já estive no topo de edifícios muito altos em que não senti qualquer receio, porque Estavas sinto que apoiado, estou tinhas apoiado, há segurança. uma segurança, há um vidro, há um corrimão, há o que quer que seja. Mas, por exemplo, num sítio não muito alto, como a muralha de Óbidos, do Castelo de Óbidos, em que de um lado tens muralha, do outro não tens É verdade. nada, eu tive uma vez um mini ataque de pânico lá em cima em que quase tive de descer de gatas. Já foste a Castelo Branco? Nunca fui a Castelo Branco. Pronto. Olha, deve ser das poucas capitais de distrito do país que eu ainda não fui. Não fizeste os 25 anos da SIC em Castelo Branco, Não porque fiz, não chegou a fiz, ser lá. Eu não a fiz. essa também fui. Eu sou de Castelo Branco e Castelo por isso... Branco, eu acho que foi a Fernanda de Oliveira Ribeiro, porque ela é de lá. Ok, eu confesso que já não me lembro Sim. quem é que fez, mas para te dizer que em Castelo Branco também iria-se experienciar isso, porque também não há proteção naquela pois. parte da muralha, portanto, Portanto, evito, vou ali, olha, tão giro, o castelo cá de baixo. agora Também evitas é a muralha subir. de Trento, lá acima, se calhar não vou. Exato. Muito bem, sim senhora. João, última pergunta do Pode Acontecer, que é igual para todos os convidados Sim. que conversam comigo. Qual o teu maior sonho? Sabes que eu nunca tracei objetivos para as coisas foram. Eu nunca tracei objetivos na minha vida. Não Eu és um sei, homem ambicioso? eu acho que
tenho uma ambição de ser feliz e de continuar a fazer o que faço, mas não tenho metas do um dia quero ter isto, ou quero fazer aquilo, ou quero estar aqui. Não, eu acho que as coisas sempre foram acontecendo quando tiveram que acontecer. Eu acho que a minha maior ambição é. Isto pode ser parecer clichê, mas não é. E hoje em dia, com a idade, tu dás cada vez mais valor a isso. É ter saúde para continuar a trabalhar e a trilhar um caminho que até aqui tem sido feliz. Muito bem. João, muito obrigado pela tua Obrigado, eu. presença no Pode Obrigado. Acontecer. Obrigado. Quanto a ti que nos acompanhaste, o que é que eu agora te convido? Pôr like, comentar, partilhar com quem aches que possa desfrutar deste episódio. Tenho a certeza que são muitas pessoas, como te costumo dizer. Já sabes que nos encontramos no próximo episódio do Pode Acontecer. Entretanto, recordar-te que tens o código de desconto Acontecer15, que te dá 15% de desconto em todo o site farmaspot.pt, agradecendo uma vez mais à nossa patrocinadora. Encontramos no próximo episódio do Pode Acontecer e até lá, lembra-te sempre que também pode acontecer contigo.